Dor no trabalho de parto. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Lívia Branco, doula, educadora perinatal e consultora de amamentação do coletivo Mãe Possível. E o tema do vídeo de hoje foi escolhido porque recentemente a gente publicou um vídeo do meu trabalho de parto. E eu recebi inúmeras mensagens das mulheres me perguntando, assustadas, o porquê que eu gritava tanto, como era essa dor no trabalho de parto. E eu pensei, preciso fazer um vídeo sobre isso. Esse tema, dor no trabalho de parto, é um tema super recorrente nas minhas consultorias de educação perinatal e com os meus clientes de doulagem. Eu acho que talvez esse seja um dos maiores medos das mulheres nesse período gestacional. Então a primeira coisa que eu queria falar pra vocês, que eu queria fazer uma diferenciação entre dor e sofrimento. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim, ai nossa, coitada, fulana sofreu tanto no parto dela, nossa, ela ficou horas em trabalho de parto, que sofrimento. Gente, ficar horas em trabalho de parto não é sofrimento. Sofrimento é quando a gente não é respeitada, é quando a gente não tem a possibilidade de entrar com o nosso acompanhante, é quando a gente sofre intervenções desnecessárias no trabalho de parto. Isso dá uma sensação pra gente realmente de sofrimento, porque fica uma sensação de uma experiência ruim mesmo. Então assim, o parto não é pra ser sofrido. Agora, dolorido vai ser. Vai doer e vai doer muito, mas dor não precisa ser igual a sofrimento. Mas a dor, ela vem em ondas. Então assim, vocês vão ter um tempo, um intervalo entre uma contração e outra para conseguir lidar com essa dor. Por exemplo, assim, na minha experiência do parto dos meus filhos, nesses intervalos eu conseguia conversar com meu marido, me alimentar, conversar com a minha doula, descansar, e esses descansos eram importantíssimos para eu conseguir continuar mesmo no trabalho de parto, porque o trabalho de parto ele é cansativo, porque conforme o parto vai evoluindo e as fases vão avançando, por exemplo, já no finalzinho da fase ativa do trabalho de parto, a gente fica mais introspectiva, então é aquele momento que eu, por exemplo, não aguentava ninguém encostando em mim, eu não queria mais conversar com ninguém, e esse momento de introspecção também é super importante, até mesmo pra gente lidar com a dor. E aí uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, tá, ok, já entendi, vai doer, mas como é essa dor? Parece com que essa é uma pergunta bem comum para as mulheres que estão gestando pela primeira vez. É uma dúvida muito comum, né? Então como vai ser essa dor? O que dói mais? São as contrações ou é quando o bebê sai ou é o expulsivo? Não tem uma receita de bolo para essa pergunta, porque essa é uma resposta muito subjetiva. Então cada mulher vai ter uma sensação diferente sobre a fase do trabalho de parto. Então tem mulheres que eu atendi que relatam que o expulsivo, no círculo de fogo ali no momento que o bebê tá saindo, dói muito, que é a pior parte, e tem mulheres que falam que a contração dói muito mais. E aí falando de novo um pouco da minha experiência, assim, eu tive 2 partos bem diferentes. Então eu acho que eu tenho esse contraponto aqui pra trazer. O meu primeiro filho foi um parto a termo, com 40 semanas, um bebê que nasceu com 3,2 kg. Nesse parto, assim, as contrações doeram muito, mas o expulsivo doeu muito mais. Tanto que quem viu o vídeo que a gente divulgou aqui no canal, que traz um trechinho do meu expulsivo, veio gritando, tira, 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 porque é enlouquecedor, gente. A sensação é que você só quer que aquilo ali saia, e quando sai é um alívio tremendo. Deus me livre, nossa. Assim, é muito alívio. Então, pra mim, no trabalho de parto do Enzo, que foi meu primeiro filho, nossa, o expulsivo foi muito pior. Já no trabalho de parto do Ravi, que foi um bebê prematuro, que nasceu com 2 quilos, nossa, assim, eu nem senti o expulsivo, foi muito rápido, foi um parto cuspido, não teve nem expulsivo, o expulsivo durou 2 contrações. E aí as contrações doeram muito mais, assim, a minha experiência com o trabalho de parto em si foi bem mais dolorida, até porque também foi um trabalho de parto induzido, então tiveram outras questões, mas a minha experiência com esse parto foi que as contrações doeram muito mais. Resumindo, não tem uma receita de bolo, foi o que eu falei, cada mulher vai sentir de uma maneira diferente e vocês vão ver relatos de mulheres que acham que dói mais o expulsivo e outras que dói mais a contração. A realidade é que tudo dói. Mas e agora? Como que a gente faz pra lidar com essa dor? Falei e você deve estar apavorada pensando na dor do trabalho de parto. Bem, mas agora eu vim trazer a solução de como vocês vão lidar melhor com essa dor. Então eu tenho 3 dicas pra dar pra vocês. Primeira, se conecte com você mesma. É muito importante, gente, que durante o trabalho de parto a gente esteja num ambiente acolhedor, silencioso, que a gente fique tranquila. Por quê? Quando o nosso hormônio, a adrenalina,
tá muito alto quando a gente tá num ambiente muito barulhento, que a gente precisa ficar o tempo todo na defensiva, pensando muito. Nesses tipos de ambientes, a nossa adrenalina fica lá em cima. E quando a nossa adrenalina sobe, automaticamente a nossa ocitocina desce. Ocitocina é o hormônio que atua nas contrações uterinas. O que isso significa? Significa que se nosso nível de Significa que se nosso nível de ocitocina está muito baixo, a gente não tem contrações uterinas efetivas para dar continuidade ao trabalho de parto. Então, por isso que é tão importante que a gente esteja num ambiente acolhedor. Então, se conectem com vocês mesmas, sigam o instinto de vocês, porque só vocês sabem o melhor para dar continuidade ao trabalho de parto. Dica 2. Livre movimentação. Para quem já foi em emergência obstétrica, vocês já devem ter reparado que aquelas mulheres em trabalho de parto ficam se movimentando, andando de um lado para o outro. E é muito comum a gente ver as mulheres colocando a mão assim na cintura, balançando e rodando. Por quê? Primeiro, a gente precisa encontrar uma posição confortável para a gente lidar com o trabalho de parto. Então, achar a melhor posição alivia a gente da dor. Então, essa é uma super dica pra gente lidar com a dor. Mas tem também um segundo motivo para se movimentar, que é porque o bebê, quando a gente se movimenta, ele vai se adequando, se ajustando ali na nossa pelve. Então, ele tem uma facilidade de rotacionar para descer e nascer. Então, é por isso que é tão importante a gente ter livre movimentação. E aí, se a gente for pegar aqueles partos antigos, ou de médicos ainda hoje, que colocam a mulher em posição de litotomia, com as pernas na perneira, deitadas, a gente vê que não são posições fisiológicas e que esses partos tendem a ser muito mais sofridos e dolorosos para a mulher. Dica 3. Métodos não farmacológicos para o alívio da dor. Um palavrão, mas eu vou explicar. Na verdade, quando a gente fala esse palavrão, a gente quer dizer que vocês vão encontrar métodos que não se utilizam de analgesia de parto para lidar com a dor de vocês. Ou seja, vocês não vão precisar de medicação para lidar com a dor. Ah, e Lívia, o que eu uso para poder lidar com a dor então? E aí a gente tem algumas coisas. Rebozo, que é um pano mexicano que a gente usa para fazer massagem e até para conseguir ajustar o bebê também. É a mesma coisa da movimentação, o rebozo tem o mesmo intuito, que é ajustar o bebê e se adequar ali na pelve materna. E ele também ajuda para as mulheres a ficar em algumas posições que facilitam também a lidar com a dor. Massagem na lombar, que tem mulheres que detestam. Inclusive, a minha experiência como doula é que geralmente as mulheres chega um momento do trabalho de parto que elas não querem nem que encoste nelas. Mas para algumas mulheres, a massagem ali na lombar funciona muito. Nossa, elas relatam que é um alívio absurdo. Então, massagem pode ser uma opção. Aromaterapia, então quem é doula e tem curso de aromaterapia, se utiliza muito dos óleos essenciais para poder fazer massagem. Tem acupuntura, tem cromoterapia. E aí, assim, a dica master, que era o que eu queria falar pra vocês, assim, que é a dica de ouro do vídeo: água quente. É um recurso fácil, parece bobo, mas é um alívio absurdo, gente. Inclusive, eu não sei como as mulheres conseguem parir sem água quente. Quando eu vejo um relato de uma mulher que pariu num hospital que não tinha esse recurso do chuveiro ou de uma banheira, eu fico, assim, abismada. Como que consegue lidar com a dor, que é uma dor absurda, sem água quente? Porque, pelo menos pra mim, é tipo um efeito de uma analgesia, assim. Alivia muito. Pra quem puder, e assim, eu recomendo que vocês procurem locais pra parir que tenham esse recurso e que na própria casa de vocês, pra aliviar a dor, vocês façam uso do chuveiro com água muito quente, ou banheira, piscina de parto, enfim. Água, gente. Água é a solução. Água quente é a solução pra um trabalho de parto mais confortável, assim, pra vocês conseguirem lidar melhor com essa dor. Bem, se vocês não desistiram de mim até agora, não fiquem assustadas, gente. Parir também é muito prazeroso. Se ficou alguma dúvida de tudo que eu falei e vocês quiserem tirar comigo, podem me mandar uma mensagem no direct do Instagram, liviabranco.doula, tá? Curtam aqui o canal e não deixem de comentar aqui no vídeo. Até porque, gente, os comentários de vocês é super importante para outras mulheres que também vão ler. E pra gente também pensar em outros vídeos, nos próximos vídeos que a gente vai fazer, tá bom? Um beijo e até a próxima!